Ô Alexandre Borges, e voltando aqui à analogia que o Rafael Colombo bem iniciou esse nosso bate-papo aqui, já é o segundo cartão amarelo que leva o presidente Jair Bolsonaro, né? No 7 de setembro, essa confusão entre as figuras de presidente e de candidato se misturaram ali. A Justiça Eleitoral disse, olha, opa, não. Ontem, mais uma vez, a Justiça Eleitoral entendeu que essa confusão não pode, não deve existir, né? Falando de eleições. É isso, Stephanie, bom dia para você, bom dia, Rafael, Molica, todos que estão com a gente. Realmente foi um show de horrores, né? A gente viu, quando você imaginava que não podia piorar, né? Em termos da imagem do país ou do tipo de gafes em série que poderiam ser feitas, a gente vê esse espetáculo grotesco sendo feito num momento de profundo pesar para o povo britânico. É verdade, a gente às vezes não tem noção disso, porque, inclusive, com a ajuda do Bolsonaro, a figura do poder, do líder, do supremo mandatário, do presidente, né, aqui no país, é uma coisa tão, vamos dizer, avessa a liturgias, né, para usar um eufemismo. Lá não, lá é a Inglaterra, né? Lá eles perderam a monarca, que é uma coisa realmente importante para eles. O país está realmente enlutado. E essa foi a reação do inglês, do cidadão inglês, que, primeiro, é bom que se diga, ele fala, quando o rapaz diz assim, olha, mito é Jesus e tal, aquele rapaz vai lembrar um pastor que mito é Jesus, por incrível que pareça, o inglês se aproxima e a primeira coisa que ele diz é, aqui é Inglaterra e ele tem direito de protestar. É a primeira coisa que ele fala. Aí vem gritar com ele, aquela turba lá de brucutus gritando alucinadamente, vai para Cuba, sei lá o quê. E aí é que ele se irrita e fala, respeitem, é o funeral da rainha. Porque é uma coisa também absolutamente desrespeitosa. Ah, mas o brasileiro é menos educado, é mais educado. Olha, realmente, por exemplo, os hooligans, que eram aqueles caras de torcida organizada inglesa, que saíam fazendo quebra-quebra, o hooligan, eles eram um fenômeno inglês, sim, mas a Inglaterra cuidou deles, baniu dos estádios, identificou, botou câmera e há 30 anos não tem hooligan em estádio. Então, assim, não é que nascer um hooligan não é não é particular de nenhuma sociedade. O que muda é o que a gente faz com eles. Borges, aí tem um aspecto interessante que você levanta, porque a Inglaterra cuidou tão bem deles que lá eles não botam o nariz para fora. Mas quando eles passam da Inglaterra para algum outro lugar, onde as leis são um pouquinho menos rígidas, mais frouxas, aí eles tocam o terror, ou seja, eles continuam existindo, continuam nascendo, mas não se criam, como costumavam dizer nossa avó, né? Exatamente, é gente que não aprende, né? Quer dizer, é gente que precisa ser vigiada e eventualmente punida quando comete crime. Em relação ao presidente, ele fez... ele fez aquele comício que lembra episódios do Odorico Paraguaçu, né? Aquela coisa de ir para o país estrangeiro, fazer comício, numa situação absolutamente imprópria, cometendo mais um agafe. Aí ele diz que o príncipe Charles, que como muito bem lembrou Molica, ele vai lá, toca o rei e fala, ele gosta de mim porque ele é gentil. Eu acho que alguém precisa avisar o presidente da República que ele é o rei da Inglaterra. Ele foi treinado para ser gentil desde o dia que ele nasceu, né? Quer dizer, a gentileza faz parte da educação de um monarca britânico, isso não é exclusividade dele. E a foto que aparece, ele com a mão no ombro do rei e rindo, sabe-se lá o que ele falou pro rei, né? Eu fiquei imaginando ele falando, pô, virou rei, mas a coroa você já tinha, né? Sei lá. Que tipo de piada que ele estaria fazendo, que seria típico dele, para dar mais uma vergonha para nós. Mas ali ficou muito claro essa diferença até civilizacional que a gente tem em termos de entender a importância daquele momento, a reverência. Por exemplo, eu posso destacar que na linha sucessória do trono britânico você tem, evidentemente, o rei Charles III, depois o filho dele, o William, depois os dois filhos mais velhos do William, que é o príncipe George, que tem 9 anos, e a princesa Charlotte, que tem 7 anos. Se você olhar as fotos dos dois, os dois compenetrados, educadíssimos, entendendo a seriedade daquela cerimônia, então que fique uma lição
para o nosso presidente, que fique uma lição para a sua comitiva, que fique uma lição para os seus apoiadores. Aprendam com 2 crianças de 9 e 7 anos como se comportar num momento como aquele.